E num voo poderoso, e quanto mais nós estudamos a palavra, mais a gente se admira do que está acontecendo no mundo, na nossa vida. Vamos ler aqui capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz: eu vi subir do mar. Todos acharam? Amém? 13, 1. Amém. Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Amém. Vamos lá para Daniel capítulo 8. Daniel 8, 23 ao 25. Só para complementar aqui. Daniel 8, 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. No fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, se levantará um rei, feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesma. Ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e os santos e o povo santo. Pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas seu esforço de mãos humanas será quebrado. Vamos lá aqui, vamos partir para a premissa daqui. Semana passada eu estava falando sobre esses símbolos, né? Nós falamos sobre os impérios, segundo Daniel capítulo 2, versículo 31, e Daniel 7 e Daniel 8. Então essa foi a visão do Nabucodonosor, já expliquei, não vou continuar falando, que era o segundo império, né? O império babilônico, cabeça de ouro, o império medo-persa, que eram dois impérios que se uniram para destruir Babilônia, que eram os medos e os persas, simbolizada pelo peito e braços de prata, depois o ventre e as pernas de bronze, que era o império da Grécia, que veio depois. Foi pelo Alexandre Grande, conhecido também como Alexandre Magno. Depois o último império, que era o império de ferro, pernas de ferro, que foi o Império Romano. E deu uma pequena introdução sobre o quinto e último império, que era um império simbolizado pelos pés, mistura de barro com pedra, que é o império do Anticristo. Já falei um pouco sobre isso também lá na semana passada. Depois, Daniel 7 fala sobre a visão dos 4 animais. Então aqui a gente tem 5 impérios, aqui a gente tem 4 animais, Daniel 7. Então, o primeiro império, que era a Babilônia, simbolizava um leão. O segundo império simbolizava um urso. O ventre e as coxas simbolizavam um leopardo, né? A velocidade que foi conquistado por Alexandre o Magno, que foi um império que ele começou com seus 20 anos ou 21, e aos 33 praticamente já havia conquistado todos os impérios daquela época. A diferença de um reino para um império, irmão, é que um reino ele estabelece em um país e ali fica. O império é aquele reino que abrange e abarca outros reinos, então se torna um império, sim? Não é só um reino de uma localidade, de um país. Ele abarca todas as nações mais poderosas, então se chama de império ou imperialismo. E fala do quarto animal, no qual
o escritor ou o próprio anjo não conseguiu dar um formato para ele tão horrível e terrível que seria, que era símbolo do Império Romano. E nesse animal não tem os 5 dedos do pé, né, que simbolizava, como eu ensinei aqui, 5 nações de um lado, 5 nações do outro, da onde saiu o anticristo. Mas esse animal teria 10 chifres. E continuando lá em Daniel 7, você vai ver que entre os 10 chifres se levanta um chifre pequeno. Eu já expliquei sobre isso também. No capítulo 8, Daniel 8, é a mesma visão. Então essa visão é a mesma visão que essa, só de uma forma diferente. E essa visão é a mesma dessas outras duas. Você vê que começa com 5, depois vai para 4, depois vai para 3. Que é a mesma visão, simboliza a mesma coisa, né? O bode, que simbolizava a Grécia, os medo-persas, simbolizados pelo carneiro com 2 chifres, e o pequeno chifre, né? Que é aquele que vai nascer no meio dos 10 aqui. E disse que esse pequeno chifre, ele vai nascer no meio dos 10 chifres, e ele derrubaria 3 chifres, né? Sendo ele agora o 8º chifre, como está escrito lá no livro de Apocalipse. Eu já expliquei também, não vou ficar parando aqui pelo que eu já falei. E esse pequeno chifre é o que nós vamos falar hoje, que é no versículo 9 do capítulo 8 de Daniel, que simboliza o anticristo. Sim? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Antes que eu fale sobre ele, eu quero dar uma pequena introdução aqui sobre outras coisas. Então, você vê aí no livro de Daniel sobre os 4 ventos. Vamos ler aqui, que é importante a gente ler aqui. Lá no capítulo 14. Vou voltar aqui para o Daniel. Capítulo 14, não, Daniel capítulo 7, perdão. Daniel 7. Daniel 7. Eu vou falar um pouquinho sobre os 4 ventos. Antes de eu falar sobre os 4 ventos, deixa eu ver aqui no capítulo 7. Dá uma olhada aqui. Eu coloquei para que vocês entendam. Eu falei que na Bíblia tem muitos números, né? Deus gosta de números. Inclusive a Bíblia tem um livro do Pentateuco que se chama Números. Então Deus gosta de números. E os números na Bíblia têm muito significado. Sim? Então, o número 4 na Bíblia, biblicamente falando, teologicamente, significa que o número 4 fala sobre intervenção e manifestação de Deus na criação. Sempre que a gente vê o número 4, você vai ver uma intervenção e uma manifestação de Deus na criação. Então, 4 tenha presente isso na sua cabeça, que sempre vai ter uma intervenção ou uma manifestação de Deus em relação à sua criação. Então, você vê que na Terra, fisicamente falando, você vai ver 4 elementos importantes, não é? Que a gente conhece: terra, ar, fogo e água. São os 4 elementos mais importantes. Então, está falando em relação ao ser humano. Nós não vivemos sem terra, nós não vivemos sem ar, nós não vivemos sem fogo, nós não vivemos sem água. É algo necessário para a nossa subsistência. Fala também dos 4 cantos da terra, né? Que é simbolizado pelo norte, sul, leste e oeste, número 4. Fala também das 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E biblicamente falando, fala dos evangelhos e outras coisas também que a gente tem presente, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, você vai ver muito na Bíblia 4 e um múltiplo de 4, que é 40, que é 400. Por exemplo, Deus permitiu que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto. Jesus ficou de jejum 40 dias no deserto, né? Então, o número 4, com seus múltiplos, tem muito significado. Diz também que a lei veio a Moisés, ou depois de Abraão, 400 anos depois. Então, o número 40 e o 4, tem os 4 com seus múltiplos, tem muito significado. Sim? As cortinas do tabernáculo que entrava para o lugar santo eram 4 cortinas.
Né? Sempre o número 4 está dizendo sobre intervenção divina e manifestação de Deus à sua criatura. Só isso para que vocês tenham uma ideia, porque nós vamos falar muito sobre o número 4 aqui, daqui para frente. Vamos lá então. Daniel capítulo 7. Vamos lá, onde nós estamos ali. No primeiro ano de Belsazar, você já não era mais Nabucodonosor, agora era Belsazar, o filho do rei da Babilônia. Teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Versículo 2 diz: Disse Daniel, na minha visão de noite, eu olhei e vi. O que ele viu? O que ele viu? 4 ventos do céu que agitavam o mar grande. Deixa eu mostrar para vocês aqui, irmão. Aqui, eu coloquei esse mapa para que você tenha uma noção. Aqui, irmão, é onde praticamente, se a gente for mais ou menos, aqui está Israel. O mapa não alcançou por aqui, mas se a gente vier mais ou menos por aqui está Irã, está Iraque, aqui está Síria, aqui está o Golfo Pérsico, junto com a Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Irã, está por aqui mais ou menos. Então aqui fica Israel. E esse trecho aqui, ou esse mar que vocês estão vendo aqui, se chama Mar Mediterrâneo. Na Bíblia, se chama Mar Grande. Sim? Então, para nós aqui, na nossa contemporaneidade, se chama Mar Mediterrâneo. Mas na Bíblia, se conhece como o Mar Grande. Então, aqui está Algéria, Marrocos, Tunísia, Líbia. Isso aqui já faz parte da África. O que separa a África, o continente da África, para o continente europeu e o Oriente Médio é o grande mar Mediterrâneo, esse mar aqui. Sim? Então, aqui é onde acontece muito acidente, não tem aqui, está emendado, mas na verdade não é emendado. Eu acho que daqui, desse lado da África para cá, para a Espanha, eu acho que dá aí uns 30 quilômetros, se não me foge a memória. E as pessoas buscam passar para a Europa sempre por aqui. E por aqui você sempre vai ver notícias de barcos que afundaram, tentando passar da África para a Europa. Nessa área aqui também tem bastante naufrágio de gente tentando passar da África para a Europa. Enfim, por aqui, irmão, passa muitas riquezas para o nosso continente ocidental. Então aqui é a Europa, aqui é o Oriente Médio, aquela coisa toda. Esse mar grande que está falando Daniel aqui, é isso aqui, é essa parte aqui, onde está a Grécia, a Turquia, Líbano, Israel, Síria, Bulgária, Sérvia, enfim, é isso aqui. E por incrível que pareça, irmão, esse mar Mediterrâneo é muito citado na Bíblia. E é aqui nessa região que vocês estão vendo que acontecem os maiores conflitos da Terra atualmente. As maiores guerras, brigas, problemas acontecem aqui, né? Você vai ver aqui em cima está a Ucrânia. Rússia está aqui desse lado aqui, invadindo a Ucrânia. Aí você vê que tem guerra aqui na Síria, na Jordânia, nessa região aqui, já entra a Europa, né? Mas nessa região aqui, irmão, nessa região aqui, é onde acontecem os maiores conflitos de toda a Terra. Atualmente, nessa região aqui que fica aqui do Oriente Médio, é onde está acontecendo a maioria das guerras. Porque aqui nós vamos aprender por que tem tanto conflito nessa região e por que a Bíblia fala tanto sobre o mar Mediterrâneo, que na Bíblia é chamado de Mar Grande. Vamos avançar aqui, deixa eu voltar de novo aqui. Então, nós temos aqui os 4 ventos. E diz aqui que esses 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quando a Bíblia fala de mar, irmão, não simplesmente está falando de água, do mar que a gente conhece. Quando a Bíblia fala de mar, nós vamos aprender isso aqui hoje, está falando de gente, de pessoas, sim? De multidões de pessoas. Então fala de mar.
Mas não é o mar em si, não é a água em si. Está falando de pessoas. E diz que esses 4 ventos agitavam esse grande mar. Ou seja, em outras palavras, esses 4 ventos, quem são? Aí Daniel, ele vai revelar para nós, não Daniel, mas lá no livro de Apocalipse, vai ser revelado para nós quem é esses 4 ventos que Daniel está profetizando no capítulo 7. Então vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 2, 3 e 4. Vamos ver lá. Apocalipse 6. Vamos descobrir quem é os 4 ventos. Capítulo 6. Versículo 1. Vamos ler o versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, guarde na tua cabeça aí, 4 seres viventes. Vamos lá comigo? 4 seres viventes. Sim? Agora vamos para o capítulo 7. Versículo 1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos. Então, não se confunda seres viventes com anjos. Aqui, nesses capítulos, para que a gente possa ter uma noção. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Sim? Vou ler uma vez mais. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra a árvore qualquer. Você vê o mar novamente aqui. Então, voltando aqui para Daniel, deixa aqui aberto em Apocalipse, já vamos voltar. Disse Daniel, na minha visão de noite, olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar. Quem são esses 4 ventos? Aí Apocalipse nos diz quem é. Quem é os 4 ventos? Eram 4 anjos. Sim? Então os 4 ventos aqui é os 4 anjos que se revelam aqui no livro do Apocalipse. Você lembra que eu falei para vocês, irmãos? Que não dá como nós. Alguém? Ajuda esse menininho a ficar quietinho, por favor. A gente ama as crianças, né, irmão? Né? Então a gente fica vendo aqui que os 4 ventos são os 4 anjos. Então continua dizendo aqui: os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra água qualquer. Vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, olha aqui, irmãos. Os 4 ventos que Daniel vê são os 4 anjos aqui que revelam Apocalipse. Lembra-se também que eu falei que a Bíblia interpreta a Bíblia. Se você ler a Bíblia com cuidado, a própria Bíblia vai interpretar aquilo que você não entendeu. Quando você não entender algo, busque na própria Bíblia, porque a própria Bíblia vai te revelar o que é aquilo ali. Então, os 4 ventos que vê Daniel são 4 anjos. E que anjos são esses, irmão? Vocês lembram que no capítulo 6, versículo 1, fala sobre 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são anjos de Deus. Amém? Se você for continuar lendo aqui, você vai ver esses anjos de Deus que estão ali. Esses 4 anjos que estão no mar são os anjos que estão segurando. A palavra fala assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ou seja, tinha 4 anjos de Deus segurando os 4 anjos caídos junto com Lúcifer, para que ele não ferisse a terra até que Deus selasse os 144 mil que eram os escolhidos de Deus. Então a gente começa a olhar aqui, irmão, e começa a entender o que o Senhor está falando para nós. Vamos continuar aqui. Daniel capítulo 9, versículo 14, versículo 15. 9, 14 e 15. Mesmo livro de Apocalipse, 9, 14 e 15 de Apocalipse. O qual dizia o 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio grande, o Eufrates.
Então, olha aqui, irmão, que interessante. Primeiro, a gente vê Daniel tendo um sonho de 4 ventos. Aí a gente descobre que os 4 ventos são 4 anjos. Sim? Mas só que não são anjos de Deus. Esses anjos aqui, do capítulo 6 e do capítulo 7, são anjos de Deus. E esses anjos de Deus, eles estavam segurando os 4 ventos. E quem são esses 4 ventos? Aí continua aqui dizendo no Apocalipse 9: 4 pontos do altar de ouro. E diz assim: a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta, o anjo de Deus que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Éufrates. Então, aonde fica o rio Éufrates? Eu não coloquei o mapa aqui, irmãos, mas o rio Éufrates, ele passa por Turquia, por uma parte do Irã e desemboca no Golfo Pérsico. Então, a Síria, Turquia, Irã são banhados pelo rio Éufrates. O rio Éufrates é um dos rios mais importantes do mundo, junto com o rio Tigre. Aí, mais ou menos, diz a Bíblia lá no livro de Gênesis, que foi onde Deus plantou o Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden ele era regado por 4 rios, e um desses 4 rios era o rio Éufrates e o rio Tigre, que até hoje existe. E dizem, o rio Éufrates é muito citado na Bíblia, que o rio Éufrates vai secar, para que os inimigos de Israel, que vêm do Oriente, passe por ele como um caminho até Israel para lutar contra o povo de Deus. E é interessante, já falei aqui semana passada também, que o rio Éufrates está secando. Você pode entrar na internet e você vai ver que muitas cidades que foram cobertas pelo rio Éufrates agora estão aparecendo novamente. Aí alguém fala que não, estou tirando muita água, aquela coisa toda, mas a gente sabe que as profecias que estão se cumprindo. Enfim, então, tem 4 anjos de Deus segurando 4 anjos. E diz aqui a palavra, irmãos, e eu quero que vocês entendam isso, que quando fala desses anjos, estão falando de potestades malignas que têm um poder sobrenatural, que tem um poder tremendo. Vocês lembram de Daniel? Eu acho que é Daniel capítulo 9 também que fala sobre isso. Que quando Daniel começou a orar para Deus lhe dar o discernimento dessas revelações, o anjo Gabriel veio para trazer resposta para Daniel. Só que diz que no meio do caminho, o Gabriel foi impedido, ele foi barrado de trazer a resposta para Daniel. Daniel teve que orar 21 dias. O próprio anjo falou para ele quando conseguiu chegar: no dia que você começou a orar buscando revelação, eu vim para te trazer resposta. Mas ele fala assim: o príncipe da Pérsia não me permitiu vir te trazer resposta. Olha o poder que tem. Então, olha para mim, irmãos. Esses anjos, ou essas potestades que está dizendo aqui, tanto em Apocalipse como aqui em Daniel, está falando de espíritos demoníacos fortíssimos, que tem o poder de parar um anjo mensageiro do Deus vivo. Também eu fico vendo irmãos brincando com as coisas espirituais, eu fico preocupado, irmão, porque se Deus por um momento tirasse a sua misericórdia de nós, os demônios acabariam conosco, destruiria-nos por inteiro, nos fazia em pedaços. Um demônio, porque o que são os demônios? Demônios são os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Está escrito lá no livro de Apocalipse também, depois nós vamos estudar sobre isso, que quando Satanás fez a rebelião dele no céu, ele caiu, e com ele conseguiu arrastar a 3ª parte dos anjos. E esses anjos hoje são demônios e são potestades, principados, hostes infernais da maldade, que diz lá no livro de Efésios capítulo 6. E esses espíritos, eles têm território. Então, quando o anjo falou, vamos ler aqui, capítulo 9 de Daniel, voltamos aqui para Daniel, para não ficar só nas minhas palavras.
capítulo 10, diz assim, versículo 13, eu vou adiantar aqui. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que ia de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Olha o que está dizendo o anjo aqui. O anjo está dizendo assim, no dia que você começou a orar, eu vim trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, alguém fala assim, foi um homem, foi o rei da Pérsia. Não, irmão, um anjo, olha aqui para mim, um anjo, diz a palavra do Senhor, que matou 180 mil soldados. Um anjo. 180, você acha que um homem conseguiria parar Gabriel? Você acha que um homem conseguiria lutar com Miguel? Não tem como. Então, esse príncipe da Pérsia que está falando aqui é de um principado que diz Paulo em Efésios capítulo 6. Principados são espíritos, são anjos poderosos que dominam regiões. E tem poder, por exemplo, aqui no Brasil tem um principado fortíssimo de corrupção. São que reina na mesma área, corrupção, né? Imoralidade e avareza. Né? Você pode ver, o problema do Brasil qual é? Corrupção, imoralidade, que está vinculada com violência e com ganância desordenada. Então, o problema do Brasil é esse demônio que trabalha nessa área. Pode fazer o que fizer, irmão, que não vai mudar a situação de Brasília. Porque tem um principado ali que reina, e a igreja fica esperando, e eu quero quebrar a tua esperança aqui. Se você está esperando alguma coisa que o próximo governo vai melhorar a tua situação, não vai melhorar. Não vai. Porque isso não é algo, irmão, simplesmente natural, fisiológico, físico, emocional, de homem. Não, isso é problema espiritual, que não se resolve com voto. E nós temos experiência sobre isso. Não se resolve com voto, porque o teu voto é manipulado. Então, o problema é espiritual. O pastor, o senhor é contra sair na rua, gritar fora isso, fora aquilo? Sou contra. Porque não vai resolver. Você e eu não fomos chamados para estar quebrando pau lá na rua. Vamos pegar a coisa, vamos lá gritar. Entra no teu quarto e vai orar. Aleluia. Mas não está mudando nada, porque a tua oração está muito fraca. Amém. O que a Bíblia fala? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Pastor, eu vou ter que aceitar tudo de braço cruzado? Não! Você quer enfrentar o inimigo? Ou você quer enfrentar o homem? Se você não enfrentar o homem, você vai lutar à toa. Amém. Porque não adianta eu ficar brigando com os palhaços e o dono do circo é outro. Amém. Aleluia. Então a gente tem que tomar. Não é que a gente não vai ficar de braço. Não, irmão. A briga nossa, vistosa, não é contra carne e sangue. Então, tem principados. E aqui, naquela região do que eu mostrei para vocês ali, naquela região ali, ó, tem 4 anjos ali que estão presos. E eles serão liberados só no tempo do juízo, de tão poderoso que são esses anjos. Vamos ver aqui a Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo aí. Lá no livro de Judas, capítulo 1. O Judas não tem capítulo, mas é só um capítulo que tem em Judas. Judas 1 e 6. Depois outro irmão abre aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Judas 1 e 6. Capítulo 3, 7. Então, Daniel fala, e aqui também Apocalipse, que tem 4 anjos aqui nessa região, que serão detidos por um tempo, mas que eles serão soltos. E que anjos são esses? Eles são tão terríveis, irmão. São tão terríveis que Deus está reservando ele para o dia da vingança, para o dia da ira, para o dia do juízo de Deus a essa humanidade. E isso vai acontecer. Quem achou aí? Judas 1 e 6. É os anjos que não guardaram o seu principado
mas deixaram a sua própria habitação. Reservou-nos escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até? O juízo daquele grande dia. Ou seja, esses anjos são tão poderosos, irmão, tão poderosos que Deus falou: se eu deixar eles soltos, eles vão causar estrago. Então o que Deus fez? Prendeu eles em prisões eternas para o dia do julgamento. Vamos lá para Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro 3, 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então, esses anjos, eles estão o quê? Presos. Esperando o quê? Preparado para o juízo. Então, voltando aqui para Apocalipse, capítulo 9, a gente vê aqui: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha, versículo 13 do capítulo 9, 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Éufrates. Então, aqui, irmãos, olha aqui para mim. O rio Éufrates fica mais ou menos por aqui, ó. Esse rio Éufrates. Aqui está a Síria, pega um pedacinho da Síria, aqui está o rio Éufrates. Bem nessa região do mar Mediterrâneo. Esses anjos estão presos exclusivamente preparados por Deus para o dia do juízo. Então, o que a gente descobre? Que os 4 ventos que está falando Daniel são 4 anjos que estão presos, preparados para o dia do juízo. O que diz mais a palavra do Senhor para nós aqui? Que esses anjos, eles vão ser soltos, mas antes que eles sejam soltos, o Senhor fala assim: primeiro, antes que eu solte, deixa que eu marque o número dos escolhidos. Então diz aqui, olha, o número dos exércitos, diz aqui, e foram, versículo 15, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados, ou seja, serão soltos para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Ou seja, aqui, quando esses demônios principados forem soltos, será destruído 1/3 da raça humana. Olha o poder que tem esses anjos. O que seria 1/3, irmão? Olha, da final da Argentina, lá em Ushuaia, né, até Canadá, lá no Alasca, mais ou menos tem 1,3 bilhões de habitantes, incluindo nós aqui no Brasil também, né? Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos. Essa região da América Latina e da América do Norte tem 1,3 bilhões, mais ou menos meu cálculo assim, de pessoas. Significa que a quantidade dessa pessoa do continente vai ser eliminada, destruída, quando esses 4 demônios forem soltos. E qual é a finalidade dele ser solto? Diz a palavra do Senhor aqui: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, ou seja, 4 anjos vai comandar um exército de demônios de 200 milhões. Eu ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão e os seus cavaleiros. Olha o formato desses demônios: tinha coraça de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Demônios puros na terra. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinha cabeças, e com elas causava dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar os demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não pode ver nem ouvir
nem andar. Então, olha, irmão, o que Daniel está vendo lá. Aí depois é revelado aqui para nós em Apocalipse. E depois o Senhor revela aos nossos corações. Que terrível será para as pessoas que ficarem depois do arrebatamento da igreja. Depois nós vamos falar mais sobre as trombetas, sobre os selos, sobre as taças, mas isso é para outra aula. Eu não tenho tempo para explicar aqui. Então, por isso que aqui você vê, irmãos, que os problemas da humanidade se resolveriam se nós conseguíssemos trazer paz para esse continente. Vamos avançar aqui, mas não vamos conseguir até que apareça o anticristo. Vamos falar aqui, eu não tenho muito tempo, mas deixa eu dar uma pincelada aqui. Quem vai trazer paz para o caos do mundo? Deixa eu falar algumas coisas para você. Em primeiro lugar, o secretário-geral da ONU, esse que está agora e os anteriores passados, falaram abertamente: nós precisamos de um só governo, de um homem que governe de uma maneira que traga paz econômica, militar, religiosa, nos aspectos que nós precisamos. E não importa de onde vem esse homem, que ele nos traga períodos de paz e solução, porque o mundo está sem liderança total, não tem liderança. O nosso presidente, lá na Argentina, esses dias atrás, está tendo lá ainda o encontro dos BRICS. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: nós precisamos de um governante mundial. Ele falando, se vocês escutam o que ele fala, nós precisamos de um governante mundial. Quer dizer, o mundo está se unindo para um só governante. Já não tem mais como, já não tem mais perspectiva. Ninguém mais tem mais poder político, militar, religioso para unificar. O mundo está com uma falta de liderança absurda. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos, as coisas não têm tendência a melhorar. Porque se melhora, o anticristo não se manifesta. É preciso ir piorando dia após. Por isso que eu estou dizendo, não adianta a gente esperar que o próximo governo saia, porque ele não vai ser, irmão. Se nós estamos aguardando a vida de Cristo, não será para melhor. Porque se for melhorar, para que se precisa de um governante mundial? E esse problema, a gente fica aqui no Brasil pensando, o Brasil está ruim, o Brasil. Isso está generalizado, queridos. Os Estados Unidos está com uma dívida impagável. A metade dos dólares americanos está na mão dos chineses. Os chineses têm um poder bélico, eu acredito que maior que os Estados Unidos. Só que eles não falam, eles não são de ficar mostrando. O chinês é calado, quieto. Fala nisso, perguntar para os irmãos aqui: alguém conhece alguém que tem um vizinho chinês? São as coisas que a gente não sabe, né? Quem aqui já foi no enterro de um anão? Quem aqui conhece um maquinista? E quem aqui tem um vizinho chinês? A gente não sabe onde o chinês mora. Sabe? Não sabe. A gente não sabe. A gente tem um chinês no trabalho, de noite, você não vê? Parece que eles dormem dentro do trabalho, eles comem dentro do trabalho, vivem dentro do trabalho, parece que estuda dentro do trabalho. Quem tem algum amigo que conhece um amigo que é chinês na escola, que ele estuda? Se tiver, é porque é mestiço. O original nele está lá. Estranho, né? As perguntas que a gente faz assim. Então, o que acontece aqui? O que a gente não tem mais, e o mundo está clamando por uma força. Um homem que tenha poder político, que tenha poder religioso, que tenha poder econômico, né? E que tenha poder bélico. O mundo está suspirando por esse tipo de homem. E é esse homem que, no meio do caos, ele vai surgir. E ele é conhecido como o anticristo, que está aqui em Daniel 8. Vamos lá para Daniel, voltando lá rapidinho. Daniel 8, no versículo 23 ao 25, que é aquele chifre pequeno que eu falei para vocês. Lá atrás, Daniel 8, versículo 23. No fim do seu reinado, porém, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, se levantará um rei
feroz de semblante entendido em enigmas, grande será a sua força, mas não de si mesmo, ele destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, Daniel estava falando de quem aqui? Estava falando do anticristo. Vamos lá para o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Voltamos para o Apocalipse, vamos ficar dançando aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 13, onde nós lemos aqui. Apocalipse capítulo 13. E fala: eu vi subir do mar uma besta que tinha quantos chifres? Quantos chifres tinha? 10. Lembra dessa besta aqui, tá? Dessa aqui, dessa última, de Daniel? Quantos chifres ela tinha? Vocês lembram? 10 chifres. Quantos dedos tinha aqui na estátua? 10 dedos, certo? Eu expliquei para os irmãos que para o anticristo surgir, precisa nós ouvirmos na internet, nos jornais, que 10 nações se uniram, porque dentro dessa união das 10 nações surgirá o anticristo, ou seja, coligação de 10 nações, 5 da Europa e 5 do Oriente Médio. Quando você vê que 5 nações da Europa e 5 nações do Oriente Médio fizeram uma aliança, é os 10 chifres, que simboliza poder. Chifre na Bíblia simboliza poder, simboliza reinado. Quando essas 5 nações se unirem, então o chifre pequeno, que eu mostrei ali, que Daniel também viu, ele vai nascer no meio dos 10 e ele vai derrubar 3. E lá no Apocalipse fala que ele é o 8º rei. E diz que esse chifre pequeno, ele tem uma boca e tem olho, e a boca dele está cheia de blasfêmias. Então o chifre simboliza poder, e é o que Daniel está falando aqui. Esse anticristo é um homem que vai ser totalmente possuído pelo poder do próprio Satanás. Satanás vai possuir essa pessoa e vai lhes dar tanto poder, tanta autoridade, tanto discernimento, que ele vai enganar todas as pessoas e vai trazer solução aparente de uma falsa paz. Então ele diz assim: eu vi do mar uma besta que tinha 10 chifres. Aí está, se cumpriu o que está aqui escrito em Daniel. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O número 7 é o número da perfeição. Como Satanás gosta de imitar a Deus, então ele colocou na besta dele 7 cabeças, mas ele não é Deus. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Porque o que Satanás sabe fazer contra Deus é blasfemar o seu nome. Versículo 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Saiba que esta símbolo da besta está falando de um homem, sim, que é o anticristo. Semelhante ao leopardo, com pés como de urso, os mesmos animais que Daniel viu, é o que Apocalipse também está dizendo. A besta que vi era semelhante ao leopardo, sim, a um urso e ao leão. E continua: o dragão. O que simboliza o dragão na Bíblia? O próprio livro de Apocalipse fala que o dragão é o próprio Satanás. Diz que ele caiu do céu e com a sua cauda arrastou a terceira parte dos anjos. E diz que o dragão, que é o próprio Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, vai ser um homem que vai receber do diabo, primeiro, poder, trono e autoridade. Quando se fala de trono, está falando de reino. Então, Satanás vai entregar a esse homem poder, trono e grande autoridade. Então, eu vi uma de suas cabeças como golpeada. Olha Daniel capítulo 8, versículo 23 e versículo 25. Foi o que nós terminamos de ler aqui. Que ele terá poder, mas não é dele mesmo. Que será o próprio Satanás lhe dando poder, trono e autoridade. Então eu vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Olha aqui, irmão, lá no livro
de Daniel, no capítulo 2, você vai ver que essa estátua, ela é afetada por uma pedra. Ela foi cortada e veio uma pedra e pegou bem nos pés da estátua e destruiu toda a estátua. Essa pedra está falando que esse reinado vai ser um reinado curto, e quem vai destruir esse reinado não vai ser armas, não vai ser política, não vai ser poder religioso, não vai ser poder econômico. Quem vai destruir vai ser a rocha viva. E a rocha viva se chama Jesus Cristo. Ele vai pegar no pé e vai destruir tudo. Que será o último reino implantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá no milênio. Então diz aqui no versículo 3: então vi uma das cabeças com golpeada de morte, mas ainda não foi o fim. A chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Irmãos, escute aqui, olha aqui para mim, é um assunto muito sério isso aqui. Nem todo mundo que faz milagre está sendo fazendo milagre pelo poder de Deus, irmãos. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque tem irmão que ele avalia um homem de Deus ou uma mulher de Deus pelo milagre que ele fez. O diabo também pode fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Sim, irmãos? Porque o diabo também faz milagres. E aqui a Bíblia deixa claro que uma das cabeças foi golpeada, mas foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Não corra atrás de milagreiro, irmão. Ele falou de milagreiro, vai lá. Tem profeta, vai lá. Tem um que o raio-x de Jeová. Para de ficar buscando cabelo na cabeça de ovo. Você já tem a palavra de Deus? Você já tem promessas sobre a tua vida? E diz no versículo 4: e adoraram o dragão. Quem é o dragão? O próprio diabo, que deu à besta a sua autoridade. Ou seja, Satanás deu ao anticristo, que aqui é chamado de besta, Paulo chama ele do homem do pecado, que Jesus chama ele de iníquo. Esse aqui é o próprio anticristo recebendo poder e autoridade do próprio Satanás. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você é um homem poderosíssimo. Aí no versículo 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância. Lembra que Daniel fala que o chifre tinha uma boca e a sua boca estava cheia de blasfêmia? Aqui está no versículo 5: e foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado também a autoridade para continuar por 42 meses, ou seja, por um período de 7 anos. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, Deus permitiu para que eles que ficassem nessa terra fossem vencidos pelo próprio Satanás. Como é que Deus pode, com seus elegidos, deixar que o Satanás? Porque Deus tem um projeto maior. No final, ele será totalmente destruído. Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse. Vamos avançar aqui. Já estou terminando, irmãos. É tanta coisa que a gente fica. No capítulo 20. E o diabo, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, de enxofre. Olha o versículo 10 de novo. E o diabo, que é o dragão, que os enganava, foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o final do diabo será lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que são as trindade demoníaca. Como o diabo gosta de imitar a Deus. É trindade santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo também tem sua trindade, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Aí fala assim, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o final do anticristo, o final do diabo, o final do falso profeta será no lago do fogo. E diz a palavra do Senhor assim, que no versículo 12: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro,
que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros e segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos, e a morte além dela os mortos, e neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados também no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E o versículo 15 é o que fica a exortação para nós. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você não gosta de ser companheiro do diabo, se você não gosta de fogo, se você não gosta de castigo, então eu te aconselho a afirmar-se com Cristo Jesus. Porque se você gosta do pecado, se você quiser continuar na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, no engano, na preguiça, na falta de perdão, na falta de amor, eu te aconselho a se arrepender, porque o teu lugar será aqui. Muitas vezes alguém fala assim: pastor, você é meio duro quando você fala algumas coisas. Eu sou duro não, porque eu quero que vocês vá para o mesmo lugar que eu estou lutando para chegar lá, que é na eternidade com Cristo Jesus. Porque se eu não me arrepender, o meu lugar será a minha casa do ladinho da casa de Satanás. E se eu não gosto de ter um pesadelo com o diabo, que eu acordo ruim no outro dia, imagine viver do lado dele para o resto da eternidade. Diz que o fogo não apaga, os bichos não param de te comer vivo, e você não vai morrer pro resto da eternidade. Ah, mas se Deus é amor, Ele vai fazer isso com a gente. Por isso que Jesus Cristo veio à terra, para que nós não vayamos para esse lugar de juízo. Então diz a palavra: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu não quero estar lá. Por isso eu luto por vocês. E vocês lutam pela salvação de vocês também. Para quê? Então o anticristo é esse daqui, irmão. Esse Nico, que está tudo preparado já para ele começar a reinar na terra. Eu quero que vocês guardem aí, ou tirem uma foto desses versículos. E eu quero que em casa vocês peguem e leiam. Sim? Está aqui, ó. Daniel 8, 23, 25, nós lemos. Esse aqui também nós lemos na classe passada, 2 Samuel 2, 3, 4, 7 e 8, Apocalipse 13 e 17, 1 João 2, 18, 1 e 17, Isaías 10, 5, 12, Miqueias 5 e 5. Semana que vem eu termino falando sobre o anticristo, sua manifestação e sobre a sua atuação nesse presente momento. Se ele já está atuando, se ele já não está atuando. Semana que vem vamos falar exclusivamente sobre o anticristo. Quem é, sua influência, se ele já está presente, se ele já não está presente, como ele atua, aonde, como que ele vai aparecer, de onde ele vai aparecer. Isso nós vamos tratar na próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguma dúvida aí? Está saindo fumaça na cabeça, irmão? Começa a sair fumaça nos orelhas, muita coisa. Mas como é que é Deus bom, né? Deus vai se revelando, mostrando dentro da sua própria palavra. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Semana que vem nós vamos falar exclusivamente sobre o anticristo. Vamos ter uma aula só para falar sobre ele.